não age ao teu favor, Deus reage ao teu favor. Uau. Deus é tão soberano que ele deu livre-arbítrio, onde o poder de escolhas e decisões são permitidas. Porque você não teve coragem de dar o primeiro passo. Quantas empresas não foram abertas, quantos sonhos não foram vividos. A maior tragédia da vida de um ser humano é você morrer cheio de sonhos. O cemitério, ele é o lugar mais rico do mundo. É forte isso. É muito forte, porque lá tem projetos que não começaram, tem sonhos que não foram realizados, tem chamados que não foram atendidos, propósitos que não foram vividos. Quando tudo vai bem, quando tudo tá dando certo na nossa vida, é muito fácil a gente ter pessoas ao nosso lado, né? É isso. No dia de sol, a praia vive lotada. É. A questão é quem divide o guarda-chuva com você quando chove. Meu Deus. Então, na tempestade, você descobre quem são seus verdadeiros amigos. Felipe Levac, meu irmão, meu xará. Que alegria ter você aqui, irmão. Bom demais, Filipão. Tô feliz em estar contigo, conhecer a igreja, conhecer e ver de perto, né, tudo que Deus está fazendo. Já quero deixar aí boas-vindas para todo mundo que tá assistindo esse podcast. Bom demais estar aqui. Tô me sentindo privilegiado. Maravilhoso. Eu estive com o Felipe esse ano lá em Americana e o que vocês estão vivendo é surreal, cara. Amém. Que lindo que Deus tá fazendo através de vocês. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser uma conversa de inspiração. A gente vai conversar algumas coisas aqui, algumas temáticas. Felipão, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, cara. Você tá lá em Americana há quanto tempo? Você é pastor local, você viaja as nações. Fala um pouquinho sobre você, pra galera conhecer. Bom, vamos lá. Eu sou Felipe, pra quem não me conhece, e sou casado com a Bianca. Tenho 2 filhas, Fiorella e Donatella. Pastorei na Comunidade da Fé, interior de São Paulo, Americana. Quem tiver assistindo aí perto, por favor, vai lá nos conhecer, nos dá um abraço, vai ser uma alegria, né? Fui consagrado ao Ministério Pastoral em 2019. Tenho vivido o novo de Deus literalmente. Tem sido um tempo onde eu tenho sido surpreendido por aquilo que Deus tem feito. Deus me deu o privilégio de conhecer alguns lugares, pessoas, nações, dentre elas Canadá. Por isso que eu tô aqui hoje em Toronto. E, enfim, tem sido um tempo novo. Eu já cresci como filho de pastor. Meu pai já tinha sido consagrado 1 ano antes de eu nascer. Então eu cresci a minha vida toda na igreja, apaixonado por Jesus, por tudo que a igreja fazia. Então, enfim, estamos aqui debaixo de uma palavra de obediência, Amém. De renúncia, mas vivendo as promessas de Deus. Acho que isso resume minha vida como um todo. Que demais. Filho de pastor desvia? Cara, você sabe que eu acho que aquela frase de filho de peixe, peixinho ela não se encaixa muito pra essa questão. Obviamente que eu penso o seguinte, né, Felipão, que quando a gente cria os nossos filhos na igreja, a chance da gente replicar aquilo que nós somos é muito maior. Sim. Né? Mas não é uma garantia, porque o fato da gente estar na igreja não significa que a gente esteja em Cristo. É isso. Mas eu acho que diminui muito a questão, né? E na realidade o filho só vê aquilo que o pai faz, né? Ele reflete aquilo que o pai é. Então eu sempre tive pais que foram sempre muito apaixonados por Jesus e apaixonados pela igreja. Então eu cresci com um bom exemplo. E no final foi parte daquilo que eu preguei hoje, né? Eu descobri que nem pra desviar eu servia. Então não dava mais pra ficar longe, né? Já tinha um senso de propósito ativado. Então, até hoje estamos aqui, né? Deus é bom. Cara, isso é maravilhoso, né? Porque já existe uma estatística que os filhos de pastores se desviam na adolescência porque vê os pais ali passando tantas questões dentro da igreja e aí vê um pastor, né? Como você, que cresceu numa família pastoral e que ama a igreja. Cara, é uma resposta para nossa geração de que existem ministérios saudáveis, existe... É possível, né? É possível, cara, isso acontecer, isso é maravilhoso. Eu falo com muitos filhos de pastores que já foram machucados, feridos, e realmente, assim, a gente sabe que não é um fardo leve, mas é possível, até porque na maioria das vezes as pessoas são feridas pela religiosidade, e não pela igreja, não por Jesus. É isso. Então a gente precisa entender isso, né? Tem pessoas que ferem, tem pessoas que curam. Então, uma experiência não pode definir o todo, né? Talvez a maneira como seus pais te criaram ali de exigir, de impor algumas regras, algumas coisas que foram pesadas demais, não pode definir a experiência toda. Eu falo que quando Jesus ele é apresentado da maneira correta, ele se torna irresistível. É isso. Então, por exemplo, a minha criação, Filipão, a minha mãe sempre foi um pouco mais rígida, sabe? Sempre foi daquela base do medo. Olha, se você Cara, não eu dei for... muita risada que você falou do
do evento lá de... que a sua mãe falou que o diabo tava lá no evento. Se você for, o diabo vai estar lá. Eu via meus amigos indo, né, na festa, não acontecia nada. Falou, Era festa do quê? Festa do peão. Festa do peão. Festa do peão. Aí a sua mãe falou que você ia encontrar o diabo lá. Não vai não, que seus amigos vão lá e lá é cheio de demônios. Você vai encontrar o demônio lá. E eu falei, não é possível que meus amigos vão, encontram o demônio, depois vêm pra escola, tudo normal. Tá tudo certo, né? Mas brincadeiras à parte, assim, a minha mãe sempre foi por essa linguagem. Já pelo meu pai, teve uma outra linha de saber lidar comigo. Sim. Porque ele sempre falou na base do constrangimento. Uau. Então ele sempre me disse, né, lá não tem nada que possa te oferecer além daquilo que você já recebeu. Lá não tem nada que conecte com o futuro que Deus tem projetado pra você. Sim. Então todas as vezes eu pensei assim, cara, se fosse pela minha mãe, era pra desafiar, pra falar, tá vendo? Eu fui e não aconteceu nada. Mas todas as vezes que eu deixei de ir, foi muito pela maneira como meu pai fez, que eu pensava assim, cara, como é que eu vou fazer algo que eu sei que vai ferir o meu pai? Uau. Então meu pai soube muito lidar nessa questão da criação, sim. né? E com isso, enfim, são as maneiras de Deus fazer, né, cara? Sim, sim. Eu acho que um apertou, o outro soltou e ali teve um equilíbrio que exatamente, deu certo. Teve um bom equilíbrio. Cara, eu acho que o maior sucesso de um pai é ver um filho amando a Jesus. O sucesso de um pai, na verdade, não é formar um filho. O sucesso de um pai é formar um pai. Então, assim, hoje você é um pai, sim. Hoje você é um esposo, ama Jesus, viaja aí as nações, é um pastor local, mas também que viaja as nações e o Brasil pregando o evangelho. Sim. E hoje a gente conversou ali numa temática muito poderosa. Eu acho que quem tá nos ouvindo, quem tá nos acompanhando, com certeza pode ser muito abençoado por aquilo que você falou, que você trouxe aqui pra nós hoje, sobre tempestades, cara. Sim. Eu acredito que durante a sua história, sendo filho de pastor, crescendo ali, vendo a vida do ministério, vocês devem ter atravessado muitas tempestades. Sim. Mas eu gostei que hoje você falou sobre tempestades que o próprio Deus nos convida. Sim. Então existem tempestades que nós entramos pela nossa negligência, existem tempestades que nós entramos porque nós plantamos vento. Quem planta vento colhe tempestade. É isso aí. Mas existem tempestades que o próprio Deus nos empurra, nos convida para dentro delas. Sim. E eu queria falar sobre isso com você, porque você trouxe ali princípios poderosíssimos. Talvez alguém tá nos ouvindo e tá tentando repreender uma estação que o próprio Deus gerou. Como é que é isso, Felipão? Vamos falar um pouco sobre isso, cara. Você falou da temática de Pedro, sair do barco. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter a perspectiva correta a respeito disso, né, Felipão? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem tudo que acontece é Deus quem faz, mas é Deus quem permite. Então, se Deus permite a tempestade, nós precisamos entender que o Deus que permite também é o Deus que protege. Nem sempre Ele nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. É isso. Só que a questão é que quando a gente enxerga tempestades por uma outra perspectiva, a gente começa a entender que as tempestades são oportunidades de tornar Deus conhecido na nossa história. Tem um ditado que fala assim, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então quem seria você sem as suas tempestades? Quem seria você sem os seus gigantes? Sem as suas dificuldades, né? A verdade é que ninguém quer saber a história de alguém que sobrevive, que só viveu uma vida que foi tranquila, né? Sim. As pessoas querem ouvir como é que você sobreviveu em meio a uma tempestade. É isso. Então hoje eu preguei e falei um pouquinho sobre essa perspectiva de Pedro, né? Que no meio de uma tempestade não se conformou em somente sobreviver, mas ele de fato decidiu fazer história com Jesus, né? Então a questão é essa, Felipão. Eu acho que o grande desafio é a gente entender que tempestades são um convite de Deus para que a gente possa tornar o nome dele conhecido na nossa história. Viver o sobrenatural. Sim, de fato isso. Que interessante. E assim, o que eu acho interessante é que ali no texto, quando a gente lê, diz que Jesus insistiu para que eles fossem para o outro lado. E esse termo aí, insistiu, forçar, empurrar, com força. Então, cara, não foi o diabo. Não. Foi Jesus. Sim. E aí tem gente que tá atravessando uma estação desafiadora e tá dizendo que é o diabo quem tá gerando. Sim. Mas na verdade é o próprio Deus que tá permitindo para que essa pessoa seja esticada, para que ela seja promovida. Eu acho que tem tempestades que a gente provoca e outras que Deus permite. Uhum. A gente vê que Jonas no barco provocou uma tempestade. É. Já Jesus no barco dormiu. É isso. Em meio a uma tempestade. É isso. Então é muito importante a gente entender isso, né? Se você provocou uma tempestade, irmão, se prepara para nadar. Mas se você tá numa tempestade que Jesus permitiu, pode dormir tranquilo, porque o Deus que permite
também é o Deus que protege. É. Eu acho que o grande desafio é esse, né, Filipão? E foi o que eu falei, né? Hoje eu preguei e falei que nem tudo é oposição, às vezes é oportunidade. Uhum. Para Davi, Golias não foi oposição, foi oportunidade. Para Daniel, leão não foi oposição, foi oportunidade. Para os 3 jovens da fornalha, o fogo não foi oposição, foi oportunidade. Então tem coisas que parece que vem para nos matar, mas na realidade vem para nos promover para o próximo nível e para revelar a grandeza do Deus que a gente serve. Sim. Então tem coisas que Deus permite literalmente para provar e para mostrar uma nova faceta dele que a gente ainda não conhece. Para saber como é que o poder dele pode ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então tempestades, meu conselho para você, você tá vivendo tempestades, se prepara, porque a verdade é que todo milagre começa com um problema. Se você hoje está no meio de um problema, essa é a matéria-prima que Deus precisa para fazer um milagre na tua história. Então você só precisa crer que o quê? Que a tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus, cara, às vezes ele nos dá, né? Você falou sobre isso hoje, ele nos dá uma direção, sim, mas ele não fala o processo. É isso aí. Deus não revela o processo. E eu fico imaginando, né? Também, se Deus chamasse a gente para tomar um café, para bater um papo. Já pensou? Filhão, quero mostrar para você o seu futuro. Mas você vai ter que passar por isso, por isso e por isso. Olhando bem direitinho, cara, eu acho que a gente já desistiria na hora. A promessa todo mundo quer viver, né, Filipão? Mas o processo, irmão... O processo é o que mais é o mais doloroso. E aí Jesus fala, vai pro outro lado e, cara, ele sobe pra orar. Sim. Tipo assim, não dá muita explicação, só vai. Em meio às nossas tempestades, Jesus, ele sempre tem uma maneira de se manifestar. Sim. E aí, ele podia vir nadando, ele podia vir de barco, né? Ele podia vir de qualquer outra maneira. Mas ele aparece de forma sobrenatural. Mas ele provoca um cenário extraordinário. Sim. Vem de uma maneira que talvez os discípulos não estavam acostumados. Sim. Porque, assim, multiplicar pão os discípulos já tinham visto. Sim. Mas andando sobre as águas, nunca, era a primeira vez. Os caras pensam que é um fantasma. Né? Exato. Então é legal isso, né? Porque como Deus tem essa habilidade de nos surpreender em meio a cenários de crise, caótico, ele não vem do jeito que a gente tá esperando. Sim. E eu acho que a grande verdade é que a gente tem que parar de limitar um Deus que é ilimitado. Porque quando a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, o tudo não é até a parte que eu entendo, tudo é o tudo. E tudo é realmente contrariar a lógica humana. Cara, ninguém anda sobre as águas. Ok, mas Deus pode fazer isso. Sim. E na maioria das vezes a gente fica preso a isso, né? A gente quer colocar Deus numa caixinha para entender qual é a maneira que ele vai fazer, né? E caminhar com Cristo, eu tenho aprendido isso, Filipão. Caminhar com Cristo é o seguinte: vai na frente que no caminho eu te explico. O problema é que tem muita gente que quer que Deus escreva a história como um todo para explicar e falar. E imagina só, né, cara? Se Deus contasse a sua história alguns anos atrás, não tem como, a conta não fecha. Não fecha. Como foi que você chegou até aqui? Como foi que a sua família foi constituída? Como foi que você alcançou o que você alcançou? A conta não fecha, é a graça, é o favor de Deus. A gente não merece isso. E se a gente parar para olhar, vai ser sempre contraditório. Então, o nosso posicionamento tem que ser o seguinte, né? Confia e creia. Dê passo de fé, anda sobre as águas, ele sustenta. Se você cair, ele vai levantar. Então, o mais difícil é o seguinte: a gente obedecer mesmo quando a gente não entende. Sim. Se você obedecer, o resto Deus vai fazer. Deus te dá uma direção, mas não te dá explicação. Então, às vezes, você tá ouvindo e você recebeu um direcionamento de Deus e você não tem ideia de como que vai ser essa jornada. Mas eu acho que o que a gente tem, o que nós estamos conversando aqui é exatamente sobre isso, sobre confiar sem entender. Sim. Confiar sem sentir. Porque, pensa, se você tentar resumir todas as suas decisões aos seus sentimentos, você vai falhar miseravelmente. Porque tem hora que você não tá sentindo, cara. É isso aí. Tem hora que você não tá... Pô, não arrepiei. Sim. Deus falou comigo, não gerou um arrepio. E tá tudo certo. Tá tudo certo, só vai. Olhando o texto num panorama maior, você imagina. Quando Jesus fala pros caras irem pro outro lado, a gente tá falando de pescador profissional, Felipe. Lá em Mateus, se não me engano, 16, Jesus ele vai chamar a atenção dos fariseus. Sim. E ele vai falar o seguinte: olha, vocês olham pro céu e vocês sabem quando vai chover. Mas não conseguem discernir Mas não conseguem discernir. Então assim, se você parar pra pensar, se um fariseu olha pro céu e sabe que vai chover, cara, quanto mais pescadores. Sim. Então quando Jesus manda a galera pro outro lado,
eram várias pessoas dentro do mesmo barco, nem todos pescadores, mas tinha pescador ali que conhecia o mar. Sabia o que ia fazer, né? Que, cara, foram graduados, pós-graduados em mar. Não era o melhor dia. Não era o melhor dia, não era o melhor momento, mas a obediência de ir, de se mover. Sim. Mesmo com as incertezas, mesmo com as dúvidas, segurança, só foram. Medo. Às vezes alguém tá nos ouvindo e precisa tomar uma decisão, Deus está falando com você, cara, só vai. Foi uma das coisas que você falou, Deus não vai revelar o processo. É isso aí. Ele aponta o destino, mas não revela o processo. Até porque a gente se sentiria completamente incapacitado, né? Então como é que eu vou andar por sobre as águas? Eu não tenho estrutura para isso. É isso. Como é que eu vou pastorear um povo no Canadá? Eu nunca fiz isso antes. Mas o Deus que levanta, ele também sustenta, ele também capacita. A unção fala a respeito de capacitação, né? Sim. Então eu creio muito nisso, cara. O importante é a gente entender que o barco não é o nosso lugar. A gente não foi criado para ficar numa zona de conforto, onde nada acontece. Então, talvez você tá passando por dores na sua vida, e se tá doendo, esse é um sinal de que você tá crescendo. Você não foi feito para viver a mesma vida durante anos e anos e anos. Você foi feito para expandir, para gerar, para frutificar. Então, não se conforme. A palavra de Deus em Romanos vai falar isso, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, toda transformação, Filipão, primeiro começa dentro, interno, para depois ela aparecer aqui fora. Sim. Então, não se conforme com a tua realidade, quer que seja ela qual for, o nível da tempestade, a ventania, enfim, o que você esteja enfrentando. Não se conforme. Muda a tua maneira de pensar, entenda que isso é uma oportunidade e pense que as suas maiores lágrimas vão se tornar os seus maiores testemunhos. Aquilo que hoje está sendo um motivo de vale, amanhã vão ser os salmos que você vai contar para os outros. Anote isso aí. As suas maiores lágrimas estão se tornando o seu maior testemunho. Eu creio nisso. Poderoso. Eu creio nisso. Poderoso. E aí a galera tá no barco. E até é legal a gente falar sobre isso, porque dentro do barco tinham personalidades diferentes, né, Filipão? Sim. E assim, tem a gente Tomé. precisa... tem Tomé, cara, tem cobrador de imposto. Isso aí. Né, tem black blocker, tem revolucionário ali. Isso e aí. tem pescador. Isso aí. E agora a galera tá no barco, todo mundo diferente, só que ele só tem uma opção: lutar junto para sobreviver à tempestade. Sim. Então, eu acho que a tempestade também é um ambiente que nos traz para consciência de que uma casa dividida não prospera. É isso aí. De que um reino dividido não subsiste. Exato. Então eu fico imaginando, quando nós estamos passando pela tempestade, a gente tem uma sensibilidade que nós não temos fora dela. Sim. Então aqui, cara, não interessa a nossa diferença, irmão. Sim. Vai ter que todo mundo remar junto. É isso aí. Todo mundo vai ter que dar um jeito, porque senão todo mundo vai morrer. É isso aí. E eu acho que isso é interessante, porque às vezes, né, você tá passando por uma tempestade e você tá transformando isso num cenário de guerra. Sim. Com pessoas que estão próximas a você, independente do contexto, seja na sua família, no seu casamento, na sua liderança, né? Pode ser dentro da sua casa. Tempestade é um convite perfeito para você encontrar unidade. Sim. Porque ou você trabalha junto, ou vocês afundam. E eu acho que na tempestade você descobre quem são as pessoas que estão junto com você, né? Porque eu acho que quando tudo vai bem, quando tudo tá dando certo na nossa vida, é muito fácil a gente ter pessoas ao nosso lado, né? É isso. No dia de sol, a praia vive lotada. É. A questão é quem divide o guarda-chuva com você quando chove. Meu Deus. Então, na tempestade, você descobre quem são seus verdadeiros amigos. E você conhece que... a Bíblia vai falar sobre isso, né? Na adversidade nasce um irmão. Irmão, é isso. Então, quando tá tudo dando certo, é muito fácil que as pessoas gostam de você, que as pessoas queiram estar com você. Mas no tempo de chorar, é aí que você conhece quem são os seus verdadeiros irmãos, né? As pessoas que realmente se importam com você. Sim. E assim, no meio da tempestade, quando Jesus aparece, Pedro vai tomar uma decisão. Sim. E você falou muito sobre isso, sobre coragem. Eu vejo que muitas pessoas são intimidadas por tempestades. Uhum. Elas não conseguem entender que o Deus que acalma o mar, o Deus que colocou você dentro dessa tempestade, é o mesmo Deus que em algum momento vai se revelar e vai te dar um direcionamento. Ele vai falar com Pedro, mas Pedro teve a sensibilidade de olhar para Jesus e dizer assim: cara, eu quero viver algo novo. Sim. Eu quero viver algo novo. Eu não sei vocês aqui, mas eu preciso viver algo novo. É porque eu acho que o grande desafio, Filipão, é a gente entender que a todo momento a gente tem ouvido vozes. A nossa alma fala,
nós recebemos dardos inflamáveis, a gente tem que saber lidar com os sofismas da nossa mente. Ainda mais hoje nas redes sociais, né, cara? Toda hora tá ouvindo alguma coisa, tá em comparação, tá lendo alguma coisa. A gente tem o senso de achar que tá atrasado, enfim. Então, o grande desafio é o seguinte, a gente saber qual é a voz que importa ao nosso respeito. Tem algo que eu gosto de falar, que é o seguinte, Deus nunca precisa gritar para quem tá perto, ele pode só sussurrar. Uau. Por quê? Porque foi o que eu preguei hoje, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, tudo que não é a voz de Deus é só um ruído. Mas a voz de Deus, ela é nítida. Ela não tem como, cara. Quando você sabe que é Deus quem tá falando, o seu coração abraça aquilo de um jeito diferente. Então, o grande desafio é a gente discernir qual é a voz que a gente tem que escutar, qual é a voz que a gente tem que ouvir, para literalmente, no meio das tempestades, a gente continuar caminhando, dando passos de fé, andar por sobre as águas e testemunhar o nosso milagre, né? O que eu compartilhei hoje, o meu testemunho foi esse. Tem muita gente que talvez me conheça hoje por uma mensagem, por um vídeo que já tenha assistido meu, mas as pessoas não têm ideia de que há 4 anos atrás eu decidi tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas, né? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse momento de tirar o pé para fora. Sim. Pisar no incerto, Sim. Compartilha, porque foi muito poderoso o que você falou hoje. Eu acho que isso, Filipão, é muito pertinente a gente falar pelo seguinte, né? Tem muita gente que está espiritualizando decisões para esconder uma falsa covardia que carrega dentro de si mesmo. Então tem muita gente que está gastando uma vida toda, os anos estão passando e a pessoa está falando assim, eu tô no tempo de Deus. E aí a pessoa não casa, a pessoa não empreende, a pessoa não vai viver o sonho, não vai viver o propósito, não vai viver o chamado, não prega, não lidera na igreja, não assume um posicionamento, mas tá sempre assim, não pastor, tô orando. Não, porque ainda não é chegada a minha hora, eu tô no tempo de Deus. Eu acho sim que a gente precisa respeitar os processos. Sim. Tudo, existe um tempo para acontecer, mas o problema é o seguinte, nós precisamos entender que Deus vai fazer tudo por nós, menos a nossa parte. É isso. Cara, é o povo de Israel saindo do Egito, atravessando pro deserto. Sim. E aí Moisés vai fazer uma oração. Lá em Êxodo mostra Moisés orando pra Deus, ele tá de frente pro mar e ele fala pra Deus, e agora o que eu faço? E é como se Deus repreende Moisés. Por que você tá orando? Usa o cajado que tá na sua mão. É isso aí, pronto, faz você. Eu não já te habilitei pra isso. Cara, já tá na sua mão. Só vai. Faz o que você tem que fazer. Eu acho que o desafio é o seguinte, a chave é, quem quer viver o sobrenatural tem que fazer o que é natural primeiro. É isso. O sobrenatural só acontece quando o natural é feito. Já orou o suficiente, já trabalhou o suficiente, já entregou o currículo suficiente, já fez tudo que você podia fazer, então agora entra no modo sobrenatural. Deus, até aqui eu fiz o que as minhas mãos podiam fazer. Mas a partir daqui as suas mãos quem vão fazer. Por quê? Porque quem te chama para andar por sobre as águas é Jesus, mas quem tira o pé para fora do barco é você. Então meu conselho para você é esse: não terceirize a visão daquilo que Deus já colocou sobre o teu coração. Às vezes a pessoa tá assim, não sabe o que é, pastor, eu tô esperando um pouquinho mais de dinheiro. E a questão é, 5 pães e 2 peixes não era pouca comida também para 5.000 homens comer? É que tem coisas que nós chamamos de pouco, que os céus está chamando de começo do milagre. E Deus não pode abençoar nada daquilo que a gente não começou. É isso. Então, na medida que você começar, Deus vai abençoar os seus projetos. Tem gente que tá dando uma desculpa, e agora até uma indireta aqui, ó. Não sei se é pra alguém que tá na sala. Of the King, the power, hein? lança braba. Não, pastor, eu vou esperar um pouquinho mais a condição financeira melhorar pra marcar a data do casamento. Olha aí, ó. E a verdade é que quando você marcar a data, Deus vai liberar todo o recurso que você precisa pra casar. É isso. Por quê? Porque parece que é algo que até pode ferir a religiosidade de alguns, mas a verdade é o seguinte, Deus não age ao teu favor, Deus reage ao teu favor. Deus é tão soberano que ele deu livre-arbítrio aonde o poder de escolhas e decisões são permitidas. Então, na medida em que você colocar o pé, Deus vai colocando o chão para você poder pisar. Então, eu acho que o grande desafio, Filipão, é a gente não ficar preso dentro de um barco, dentro de uma zona de conforto, contando uma história pra gente mesmo, que a gente se conformou e se confortou com ela, mas é uma história que nunca vai convencer a Deus, porque Deus é um Deus sobrenatural e ilimitado. E ele não veio para trazer sobre você uma vida de sobrevivência. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Maravilhoso. E Deus não tem como abençoar aquilo que você decidiu procrastinar. É exato aí. Isso aí é perfeito. Então Deus, ele... E muito isso acontece muito. Isso faz parte um pouco até da cultura do Ocidente. Eu estava lendo um livro e o livro falava da diferença do cristão do Ocidente e do cristão do Oriente. O cristão do Oriente, cara, ele não ora por livramento. Porque ele entende que cada tempestade ou que cada situação que eles vivem
Sim. é uma oportunidade de crescer. É isso aí. De ser esticado. Isso aí. Ser colocado no formato do futuro que Deus já preparou para eles. E aí nós vamos pro Ocidente e a gente, como você disse, aprendeu a espiritualizar muito decisões que são terrenas, né? Sim. Que são, cara, que cabe a nós tomar. Então a gente tá passando por situações, a gente tá repreendendo, a gente tá pedindo livramento de oportunidades que Deus está nos dando para nos promover. Isso aí. E eu acho que o seguinte também, Filipão, toda vez que Deus vai marcar um encontro com um homem ou com uma mulher, nunca é no topo da montanha. É sempre no Vale dos Ossos Secos. É isso. Porque é quando todo mundo se vai que você vê quem fica. É quando você chora que você vê quem enxuga suas lágrimas. Então, a verdade é que tem muita gente que fala assim, pastor, tô no fundo do poço. Pois então o fundo do poço foi o local onde Deus marcou uma reunião com você. Uau. E o fundo do poço é lugar de encontrar água. Não tem como descer mais, é de lá, é só pra cima. É isso. Guarde isso pra você. Se você chegou no fundo do poço, se prepare. Você ainda vai dar água pra muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu lugar. Você vai sair desse lugar, vai testemunhar a grandeza do Deus que você serve. E a verdade é que por mais que você pense que algumas coisas sejam um ponto final na tua vida, acabou meu casamento, acabou meu ministério, acabou meu sonho, acabou minha carreira, acabou a viagem, acabou o sonho. Não, deixa eu te falar uma coisa. O que pra você é um ponto final, para Deus é uma vírgula. Porque ninguém coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. A sua vida é dele, a sua história é dele, a sua família é dele, o seu futuro é dele. E Deus continua escrevendo a sua história. Então, eu acho que o grande desafio é a gente entender, Filipão, que Deus marca alguns encontros importantes em lugares inesperados. Numa sala de UTI. Uau. Talvez num problema de relacionamento. Talvez numa escassez financeira. São nesses momentos que Deus marca encontros importantes conosco. Certa vez eu tive uma experiência que foi muito marcante para mim dentro de uma sala de UTI, onde a minha esposa ficou semi-entubada durante 13 dias, com uma gestação de 7 meses, por conta daquela época do Covid-19. E eu lembro que eu ficava em frente a um monitor olhando duas coisas que monitorava ela. A primeira era a linha do batimento cardíaco, mas eu olhava especificamente, intencionalmente, para saturação da oxigenação, que não poderia ficar abaixo de 92, porque naquela época a grande questão era pulmão. Sim. Então quando ficava abaixo, tinha que receber o oxigênio e dependendo como for, ela teria que ser entubada. Minha filha nasceria prematura, então seria muito desafiador aquilo. Sim. E eu lembro que numa madrugada eu olhando, toda vez que o monitor caía de 92, o monitor ele começava a apitar. E eu ficava com muito medo daquilo. Eu ia pra frente do monitor e começava a orar e clamar. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim, por que você tá olhando pra linha da respiração, da saturação da oxigenação, se é a linha do coração, do batimento cardíaco que importa? Uau. E quando eu tiro o meu olho da linha de baixo, que é da saturação, e coloco na linha de cima, que é a do batimento cardíaco, eu percebo que a linha da vida, ela é ora em cima e ora embaixo. Mas ela é sempre constante. A frequência dela muda, mas a direção dela é sempre a mesma. E Deus falou assim pra mim, Filipão, dentro daquela sala de UTI, ele falou assim, Felipe, eu sempre vou permitir altos e baixos na sua vida. Porque os altos e baixos vai fazer com que você permaneça vivo. Uau. Se a linha tiver tênua, constante, numa única frequência, isso significa que você morreu. Então eu entendi que na linha alta, cara, é quando tudo vai bem. Ali a gente agradece. Mas linha baixa é o momento que a gente não espera. Ali a gente entra no modo dependência. É tempo de buscar, é tempo de se entregar, é tempo de confiar. Então, se você tá passando por alguma tempestade, ou se você tá numa linha baixa da vida, entra no modo dependência, entenda. Vai passar. Na linha alta você agradece, na linha baixa você depende. Mas fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poderosíssimo isso. E realmente eu vejo que quantos projetos talvez não foram iniciados por conta do medo. Sim. Quantos milagres você que está nos ouvindo não viveu porque você não teve coragem de dar o primeiro passo. Quantas empresas não foram abertas, quantos sonhos não foram vividos. A maior tragédia da vida de um ser humano é você morrer cheio de sonhos. O cemitério, ele é o lugar mais rico do mundo. É forte isso. É muito forte, porque lá tem projetos que não começaram, tem sonhos que não foram realizados, tem chamados que não foram atendidos, propósitos que não foram vividos, e tudo por conta do medo. Sim. Tudo por conta do medo. E eu penso muito nisso, Filipão. Eu acho que assim,
Toda vez que eu saio de casa, eu já pensei algumas vezes assim, né? Cara, se Deus me levasse hoje, eu teria tanta coisa ainda que eu queria viver. Já parou pra pensar, né? Cara, eu ainda teria uma vida inteira pra viver pela frente, enfim. Mas uma das coisas que eu tenho falado pra Deus é essa. No dia que Ele me chamar, Ele não vai me encontrar de mãos vazias. Então, tudo que eu tive, eu gastei até a última gota pra... Você quer morrer vazio, né? Exatamente. Isso. O que Deus me deu, dom usado é dom multiplicado. Então não tem que ser guardado, não tem que ser retido. Cara, eu vou pregar como nunca antes, eu vou orar com mais fogo, eu vou interceder mais, eu vou jejuar mais. O que Deus me entregou pra fazer, eu quero fazer e gastar até a última gota pra Ele. Aleluia. E outra, nós temos o quê? Uma janela de tempo muito curta, né? Sim. Pra escrever história, parece pra que viver. não, mas passa rápido. Passa rápido, né? Você é pai, você tá vendo que você piscou, as suas filhas, já mudam. Cresce rápido. Eu recentemente tive a minha filha Bela e, cara, 4 semanas voaram, ela já tá mudando o aspecto. E assim, passa muito rápido. Então, nós temos pouco tempo para realmente atender o chamado de Deus, e de repente você tá no meio de uma tempestade, e a gente liberou tantas chaves aqui, e você tem a oportunidade de pisar, né, fora da sua zona de conforto. Eu prefiro, Filipão, ser talvez um cara que pisou para fora do barco, afundou, e ser conhecido como um discípulo do pé molhado. É isso aí. Do que um discípulo que, cara, só procurou segurança a vida inteira. É isso aí. Ficou confortável dentro do barco, mas não viveu. Nunca viveu isso aí. Nada sobrenatural. Eu penso que nessa passagem, naquela noite, 11 homens voltaram para casa secos. Somente um chegou em casa molhado. É isso. 11 homens vão contar uma história. Somente um teve um testemunho que foi gerado ali. E eu penso assim, cara, quando Deus faz algo na nossa vida, quando a gente tira o pé para fora do barco, vai fazer uma história com Deus, nem todo mundo vai saber qual é o nosso nome, mas muita gente vai conhecer qual é o nosso testemunho. Uau. Imagina quem olhava Pedro falando, não é aquele o homem que andou por sobre as águas com Jesus? Ninguém mais lembrava do Pedro pescador. As pessoas começam a assimilar ele a partir da experiência que ele viveu com Deus. E no final, cara, eu acho que esse é o sentido da vida. Não é a gente ser lembrado por aquilo que a gente faz, mas a gente ser lembrado por quem Deus é na nossa história. É isso. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Então, meu conselho pra você é essa. Tira o pé pra fora do barco, vai andar por sobre as águas com Jesus, vai fazer história com Cristo, sai dessa zona de conforto onde nada acontece, não se conforma com o que você tá vivendo, não. Deus tem infinitamente mais pra fazer na tua história. Para de reclamar. Boa. Para de murmurar. Você falou uma coisa que foi interessante, né? Você falou assim, para de criticar alguém que caiu de uma altura que você nunca alcançou. Isso, cara, é poderosíssimo. Porque no meio da sua tempestade, Deus tá querendo te promover e você tá murmurando, você tá reclamando, você não tá conseguindo ter a sensibilidade, ter coragem. Às vezes é um convite para você acessar um novo nível de coragem, de milagre, do sobrenatural, e você tá perdendo tempo reclamando. Isso aí. Murmurando. Então eu oro para que Deus, através dessa conversa, possa realmente abrir os seus olhos para que você enxergue oportunidade. Sim. Você falou outra frase também que foi poderosíssima, que escolhido não tem escolha. Você disse algo assim. Isso aí, sim. Então assim, qual que é a sua escolha? Você pode tomar uma decisão depois daquilo que você está ouvindo aqui, depois daquilo que você está sendo inspirado. Você está olhando para 2 jovens pastores que nós somos jovens, mas temos também enfrentado tempestades, sobrevivemos a naufrágios, né, Filipão? Tivemos que dar um passo para fora do barco, desafios a todo momento. Somos pastores locais. Eu acho que o conselho poderosíssimo para você é que se Deus te deu uma palavra, e aí nós vimos, né, também Jesus, ele aparece lá no mar e ele fala para Pedro, né? Pedro provoca o milagre. Se é tu que está vindo, se é o Senhor que está aí, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus fala, vem. Pedro não andou sobre as águas, porque se fosse possível andar sobre as águas em 2025, cara, com toda a tecnologia, já teria. Nós já tinha gente andando. Então Pedro andou sobre uma palavra, cara. Exato. Então se você tem uma palavra, você tem tudo. E aprender a andar por aquilo que você ouviu e não por aquilo que você tá enxergando. Acho que a fé é isso, né, cara? Não é que a gente vê. Aliás, a maior inimiga da visão é a vista.
Porque visão não diz respeito àquilo que você vê, diz respeito àquilo que você ouve da parte de Deus. Por isso que eu falei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Legal. Então de fato, anular as vozes ao contrário, anular também aquilo que você tem visto e agarrar a promessa que Deus tem para cada um de nós, né? Acho que o desafio é esse. Filipão, cara, uma última palavra, se você pudesse dar um último conselho, né, em relação a tudo aquilo que nós conversamos. Foram muitas chaves liberadas, eu espero que você que, né, esteja assistindo possa realmente salvar esse conteúdo, você possa escutar mais uma vez, anotar aquilo que foi liberado aqui. Mas, Filipão, dentro dessa realidade, cara, do que você tem vivido também como alguém que pisou para fora do barco. Sim. Dá um último conselho para essa pessoa que está nos ouvindo e que hoje está enfrentando uma grande tempestade e talvez está pensando em desistir, pensando em parar. Muito bom. Bom, meu conselho para você é esse. Guarde isso no teu coração. Todo temporal é temporário. A luta que você está vivendo, ela tem prazo de validade. Assim como a palavra diz, eu quero declarar sobre a sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então tudo passa. Fica firme, persevera. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo não. Já deu tudo certo sobre a tua história. Meu último conselho é esse. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, a decisão que você pode tomar hoje. Porque o passado é uma biblioteca, um lugar onde você consulta os erros e acertos, a qual você deve ou não deve cometê-los. E o futuro não pertence a você, ele pertence a Deus. Por isso que o hoje se chama presente, porque é uma dádiva. Então escolha hoje plantar suas melhores sementes, escolha hoje tomar as suas melhores decisões, escolha hoje entregar e viver os seus melhores dias para Cristo. Escolha hoje fazer parte de uma igreja local, servir, fazer parte do corpo de Cristo, estar em unidade. Escolha hoje ter um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, da oração, da vida de consagração. E eu tenho certeza que a partir do momento que você tomar decisões como essas, você vai viver o sobrenatural na sua vida. Creia nisso. Deus abençoe você. Cara, para você que está nos assistindo, você pode nos seguir aqui no Instagram. Tá passando aqui o Instagram do Filipão. Filipão, tamo junto. Muito obrigado. Tá passando aqui o meu Instagram também. Faz um favor para nós. Deixa já o seu like. Já compartilha esse conteúdo, porque nós temos certeza que vai te abençoar muito. Acompanhe aquilo que Deus está fazendo, tanto aqui em Toronto, no Canadá. Mais uma vez, que alegria poder te receber aqui. Alegria minha, meu amigo. Você tem uma família. Tamo junto. Tem um amigo aqui em Toronto, no Canadá. Parabéns pela igreja linda. A gente muito feliz. Cara, a gente tá muito honrado de ter você aqui também. Amém. Né, poder ter pisado lá em Americana. Amém. E ver de perto. Essa é a sua casa. Ver de perto o que Deus está fazendo lá. Amém. Que Deus continue nos dando graça. Amém. Como pastores jovens. Amém. Quantos anos você tem, Filipão? 33. 33, eu tenho 34. Que Deus levante mais Filipes. Mais Filipes. Essa geração. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Tamo junto, príncipe. Uma honra. Te espero aqui ano que vem. Em nome de Jesus. Tamo junto.